Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a primeira carta do apóstolo Pedro. Dando prosseguimento aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, agora estudando a primeira carta do apóstolo Pedro, queremos estar baseando no texto da própria carta e assim avançando no seu teor, mas fazendo uma exposição breve de abertura desta carta, falando antes sobre o próprio autor. Lembremos que Pedro, ou Simão Pedro, filho de Jonas, irmão de André, é o mesmo apóstolo tão mencionado nos evangelhos e no livro de Atos, em seus primeiros capítulos. Também é chamado de Cefas, outro nome que é dado para o apóstolo Pedro, Cefas. Agora, atentem, ainda que seja tido como indouto, ou seja, sem estudo pelos principais do povo de Israel, suas simples palavras sempre foram firmes e bem colocadas ao argumentar e pregar a verdade em Jesus, sendo reconhecido entre os cristãos como apóstolo enviado aos judeus, ou seja, apóstolo da circuncisão. Lembrando que Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. E Pedro também era reconhecido como uma das colunas da igreja. O conhecimento que tinha de Jesus e, naturalmente, o estudo das Sagradas Escrituras lhe davam bastante conhecimento para poderem se dirigir ao Sinédrio, ao conselho dos principais do povo de Israel e falar de uma forma bem firme, conforme vemos em Atos dos Apóstolos, em especial capítulo 3, depois capítulo 4, como também capítulo 5. Ainda falando sobre o autor da carta, Pedro, consideremos o último registro a respeito de Pedro depois da reunião da igreja, mencionada em Atos capítulo 15. Lembremos que em Atos capítulo 15 a igreja está toda reunida para tratar a respeito das normas, das exigências para com os gentios que aceitavam a fé. O último registro que temos é de que esteve em Antioquia da Síria, segundo diz Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 11. Por muito tempo, Pedro esteve em Jerusalém, até mesmo depois da perseguição por causa de Estevão, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, mas entretanto, mais à frente, Herodes o quer matar, o anjo lhe trazendo libertação, ele sai, pronto, ninguém pode mais dizer por onde Pedro esteve andando, a não ser nesta ocasião que é citado que ele estava em Antioquia da Síria. Continuando mais um pouco, o termo Pedro vem do grego e significa pedra. Voltando um pouquinho numa consideração que quero fazer, as alegações da primazia de Pedro e o dito de ser o primeiro Papa em Roma não tem sustentação, principalmente quando a Bíblia apresenta Tiago como pastor da igreja em Jerusalém. O centro da igreja, no início, era Jerusalém. Todos convergiam para Jerusalém. Vemos isto sendo citado por todos os Atos, todo o livro de Atos dos Apóstolos. E quem presidia a igreja em Jerusalém era Tiago, irmão de Judas e irmão de Jesus. Portanto, não era Pedro.
E em Roma, conforme estudamos na carta aos Romanos, não havia uma liderança da igreja destacada. Se havia liderança da igreja em algum lugar, temos em Jerusalém, Tiago, nas igrejas da Ásia, aqueles a quem Paulo, passando de cidade em cidade, constituía. Mas Roma não se sabe nada. Mas no tempo em que Roma existiu e ali havia uma igreja, entretanto a sede não era Roma, era Jerusalém. Continuando, lembremos também que além de termos Tiago como pastor da igreja em Jerusalém, o centro do cristianismo, e depois pelo fato por ter sido a Ásia, o campo de pastoreio do apóstolo Pedro. Não temos Pedro, na verdade, correndo por Roma, Macedônia, Acaia, não. Só ouvimos falar de Pedro lá na Ásia ou mesmo no Oriente Médio, como esta carta vai dizer, na própria cidade de Babilônia. A primeira carta. Esta é a primeira carta de 2 cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Ele testifica que escreveu esta carta com a ajuda de Silvano, como seu escriba. O velho costume, pela dificuldade de ter a escrita normal, o que hoje é comum, no tempo passado só os hábeis é que escreviam, como Paulo mesmo tinha os seus escribas. Assim, Silvano escreveu esta carta para Pedro, o que é citado no capítulo 5, verso 12. Agora, o tom e o conteúdo da primeira carta de Pedro combinam com o que sabemos a respeito de Pedro, como discípulo de estreito convívio com o Senhor Jesus, pelas claras referências que ele faz ao Mestre. Quando ele faz menção de Jesus, na carta que vamos agora estudar, é como aquele que teve convívio com Jesus, falando da sua morte, da sua ressurreição, dos seus ensinos, enfim. Continuando, Pedro dirige esta carta aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor, numa região que hoje faz parte da Turquia, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes crentes são chamados peregrinos e forasteiros, relembrando-lhes assim que a nossa vida cristã ocorre num mundo hostil a Jesus Cristo, mundo este do qual só podem esperar perseguição. Então Pedro endereçava a carta aos estrangeiros dispersos. Finalmente, Pedro escreveu de Babilônia, cerca do ano 60 a 63 desta nossa era. E lembremos que Jerusalém vai ser destruída no ano 70. Então ainda estava de pé Jerusalém como cidade. Mas onde estava Pedro? Babilônia, muito longe em relação a Roma. Ainda esta primeira carta, os leitores, aqueles a quem Pedro escreve, estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. Pedro anima-os a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo e mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Ele cita o exemplo de Cristo Jesus, que suportou o sofrimento e a morte em favor deles. Aconselha que, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. Recomenda que, acima de tudo, eles vivam a vida que traga honra e glória para o nome de Deus. E o autor faz lembrar, de novo, aos leitores,
naquela expressão que diz: vocês foram escolhidos para anunciarem as virtudes de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Tema: qual seria o assunto, a mensagem principal desta carta? Poderíamos estar escolhendo muitas palavras, muitas expressões, mas em suma percebe-se que a carta fala de sofrimento, o sofrimento dos cristãos. Portanto, temos deixado como proposta de tema a expressão: somos bem-aventurados quando sofremos pelo nome de Cristo, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Usando praticamente um próprio verso da carta que Pedro deixou para nós. Aqueles que têm o Espírito de Cristo, certamente neste mundo sofrem. Estão debaixo de perseguição de alguma forma. Lembremos que Paulo disse de uma forma diferente: todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente padecerá perseguições. Colocando objetivos, procurando achar na carta os alvos do interesse do escritor ao deixar estas mensagens, diríamos então que Pedro escreveu esta epístola de alegre esperança, a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna, além da sua vida terrestre. O alvo de Deus não é esta vida terrestre, há algo além, para onde Deus está nos conduzindo, pelo que eles devem estar atentos ao que está por vir. Também o objetivo prover orientação prática aos cristãos que se encontram sob o fogo do sofrimento entre os pagãos, orientá-los numa perseguição atroz. Por que tudo isso? Então eles poderiam ter uma orientação de que isso é natural para aqueles que são escolhidos, chamados por Cristo Jesus. E incentivar os crentes também, outro objetivo, a seguir o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Portanto, vivendo de uma forma, vamos dizer assim, sem mácula alguma, Jesus, entretanto, sofria grandes perseguições, o que levou, enfim, até a morte. Seria uma forma, modelo de vida também para nós. Tão somente sofrendo, mas sendo inocentes em tudo que possa estar nos envolvendo ou nos levando a este sofrimento. Propondo um esboço, o que pode ser feito de muitas maneiras, porque quem o poderia relacionar senão o próprio autor, segundo o desejo do seu coração e preocupações da sua mente, achamos nesta carta de Pedro simplesmente a introdução formal à carta e depois 4 partes propomos para dividir o assunto. O primeiro, o relacionamento entre o crente e Deus, que vai até o capítulo 2, verso 10. Depois o relacionamento entre o crente e o próximo, mas ainda numa terceira seção, o crente e o sofrimento pelo qual passa. E finalmente no capítulo 5, fechando, conselhos finais, fechando-se a carta com uma conclusão, com saudação final. Observem, os 2 primeiros versos é simplesmente a abertura da carta, a introdução. Diz Pedro, passando agora ao texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tudo, Ásia Menor, tudo praticamente no território que hoje encontramos o país chamado Turquia. Diz Pedro ainda:
ele escrevia aos estrangeiros, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A estes eleitos, saudava ele dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Observe aqui que já começa uma orientação. Ele escreve aos chamados, aos eleitos. Sim, eleitos para um processo de santificação, eleitos para a obediência, eleitos para estar debaixo da aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, debaixo do benefício do sacrifício de Cristo Jesus. Passando a primeira parte, considerando o título proposto, o relacionamento entre o crente e Deus, temos um subtítulo que colocamos: salvação pela fé, o que vai até o verso 12 do primeiro capítulo. E assim podemos ir ao verso 3, quando se diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Paremos um pouco no primeiro verso lido, verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Pedro nos diz que estes eleitos foram gerados de novo. Expressões de Pedro. Enquanto observando João fala de um novo nascimento. Cada um tem a sua forma de falar, expressões diferentes, mas o assunto é o mesmo. Nascidos, disse Jesus a Nicodemos, da água e do Espírito, novo nascimento. E já Pedro fala gerados de novo, o que depois vai ser outra vez citado mais à frente, esta palavra gerados, mostrando que cada um de nós estamos neste mundo pelo processo natural através de nossos pais, a vida terrena, mas em nós Deus faz existir uma outra existência, que é já de natureza divina. E essas duas naturezas estão em todos aqueles que aceitaram Jesus, mas duas naturezas totalmente opostas. Uma certamente vai dominar a outra. E o que Jesus disse é para vigiarmos. Para vigiarmos. A carne contende contra o espírito, o espírito contra a carne. E conforme já dissemos antes, aquele a quem mais alimentarmos, esse dominará. Se alimentarmos a vida espiritual, essa dominará, a carnal. E tem como prêmio a vida eterna. Mas se deixarmos a vida carnal tomar as rédeas da nossa existência, o seu fim é a corrupção, é morte. E Paulo já fala em Romanos que a carne não é sujeita a Deus. Não é sujeita. Pelo que temos que ter cuidado com esta vida nova gerada em nós. E aqui fala viva esperança, esta viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus viveu esta nossa existência carnal, morreu, mas ressuscitou. Nós vivemos no presente tempo, espera-nos a morte, mas a promessa é de uma ressurreição. Continua a palavra, ressurreição para uma herança incorruptível, uma herança guardada nos céus. Verso 5 agora, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa
sendo necessário que estejais por um pouco contristados, entristecidos, com várias tentações, aflições, tribulações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então observem que Pedro é claro, falando da fé. Mediante a fé estamos guardados para a salvação, que já desfrutamos de uma certa forma, ainda que é necessário sermos atribulados, porque a tribulação, aí se formos olhar Paulo, traz a paciência, a experiência, a esperança e etc. E aqui Pedro não usou essas palavras, mas disse que a fé é provada, sofremos, é necessário sofrer como prova dessa nossa fé. Prova dessa nossa fé. Que desta forma, pela tribulação, sim, está sendo elaborada, processada, burilada de uma forma como a purificação do ouro, para que quando Jesus vier, sejamos então achados, aprovados e prontos para participar do louvor e da glória da sua vinda também. Observe essas formas de expressão. Pedro está falando que a prova vem. É impossível viver a vida cristã sem provas. É impossível. Lembremos da palavra do profeta no passado, profeta Isaías, quando disse que nós seríamos purificados, provados, não como o ouro ou como a prata, mas seríamos provados, purificados no cadinho da aflição. No cadinho da aflição. E se formos outra vez lembrar o que estudamos em Daniel capítulo 11, aí fala que certamente os de Deus estariam entregues ao roubo, à espada, ao fogo, a toda sorte, para serem purificados, para serem branqueados. Então é um processo que se realiza em nós e que Deus faz que exista mesmo, para simplesmente irmos nos aperfeiçoando na confiança em Deus, na experiência com Deus. Aí continua o verso 8 dizendo: deste Jesus, ao qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Crendo, vai ser salvo. Agora, como de outras vezes temos comentado, todos os que vieram antes de Cristo Jesus, crendo nas palavras de Deus, vivendo na orientação de Deus, até mesmo debaixo da lei mosaica, estão guardados para a salvação por terem obedecido e crido naquele que iria se manifestar, Jesus Cristo. E os que viveram no tempo de Jesus vão ser salvos porque viram, creram aquele que lhes falava. E nós, diferentemente, não vemos Jesus, entretanto, cremos nas palavras que ele deixou, pelo que também sobre nós está a mesma fé que leva à salvação de nossas almas. Jesus é o centro de tudo, e é pela fé dos que vieram antes, dos que viveram no seu tempo e dos que vieram como nós depois. Mas observem, salvação não é coisa de agora, do tempo dos apóstolos para cá, ainda que já tem 2000 anos. A palavra diz: da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir
e a glória que se lhes havia de seguir. Paremos. Os profetas falavam, naquele tempo muito antigo, da salvação em Cristo Jesus. Atentem a isso. Por isso que quando Jesus veio e trouxe elucidação, em especial depois da sua morte e ressurreição, dizendo que convinha que se cumprisse nele tudo quanto estava escrito na lei, nos salmos, nos profetas. E lembrando que Jesus disse que os profetas e a lei e Moisés falavam dele. Se cresça em Moisés, Jesus disse aos judeus, crerias também em mim. Assim, observem bem isso. Todas as mensagens desde o princípio, Gênesis, tudo vinha falando da salvação que aconteceria em Jesus. A palavra tão clara de Isaías 53, quando diz, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas sobre ele estavam as nossas transgressões, nossas iniquidades. O castigo que era para nós e que nos traria a paz caiu sobre ele. Observe bem isso. E os profetas, quando falaram, interessante o verso 11, atenção, eles mesmos indagavam: que tempo, que ocasião de tempo estas coisas vão acontecer? Eles falavam, profetizavam, mas eles mesmos não entendiam. Não entendiam. Aí a palavra no verso 12 diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, ou nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que palavra tão clara essa! Lembremos de Daniel, capítulo 12 em especial, que ele chegou para o anjo, não entendi. E o anjo respondeu o quê? Daniel, sela estas palavras, porque são para o tempo do fim. No tempo do fim serão entendidas. Quantos ministraram assim? Para o depois, mostrando que a plenitude não era no tempo de Moisés, a plenitude não era no tempo de Elias, a plenitude não era no tempo do rei Davi, nem do rei Salomão. A plenitude viria em Cristo Jesus, que, conforme lemos aqui, que pelo Espírito Santo nos é anunciada agora esta mensagem. Mas voltando a Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais muitas vezes de muitas maneiras, agora fala-nos Deus pelo seu Filho Jesus. É a excelência do tempo que nós vivemos. Ainda que tem um ponto importante no verso 11. Os profetas indagavam que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Que Espírito estava nos profetas? Que Espírito estava nos profetas? É o Espírito de Cristo. Muitos fazem separação, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, mas Jesus diz que há um só Espírito. Na verdade, precisa se entender que Jesus já estava falando ao mundo através dos profetas. Por isso que Davi disse o Senhor a meu Senhor. O que Jesus usa para mostrar quem é Davi? É pai do Messias, do Cristo que haveria de vir? Mas como ele chama a Cristo de Senhor, então mostra a superioridade de Cristo ao próprio Davi, que profetizou.
profetizava. E Davi, quando profetizava, falava pelo Espírito de Cristo Jesus. Lembremos depois a palavra que vai dizer que Jesus é antes da fundação do mundo. Jesus é antes da fundação do mundo. Só agora, entretanto, revelado. Se lembrarmos da expressão de João na sua carta, ele disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele era antes. Não podemos esquecer isto. Jesus não falou e operou no mundo a partir do nascimento em Belém. Ele já operava, lembremos de Hebreus, que por ele e para ele o mundo foi criado. Continuando, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E aqui dentro do relacionamento entre o crente e Deus, depois de ter falado da fé que nos traz a salvação, ele entra agora no sentido de que estejamos de uma forma tal, andando, aproveitando o benefício da graça de Deus que se nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Lendo de novo, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, entendendo isto, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as cobiças que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí está, vamos ver nesses versos seguintes, até o verso 10 do capítulo 2, um convite à obediência, um convite à santidade, no modelo do próprio Deus. No verso 17 já diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Observe esse aspecto outra vez, confirmando. Jesus foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Observe, santidade pela obediência. Se Deus é Pai, se assim chamamos, vamos andar em temor, sim, sabendo que fomos adquiridos por um alto preço. Um alto preço. Paulo já usaria outra expressão: sede imitadores de Deus como filhos amados. E aqui já Pedro diz: sede obedientes, sede santos, porque o resgate da nossa alma tem custado um altíssimo preço. Ainda continua a palavra: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ao reforço, volta ele a dizer
purificar a nossa alma na obediência à verdade, tendo uma vida santa de amor fraternal, nada fingido, amando-nos ardentemente, com o coração puro. Observe, gerados de uma semente incorruptível. Aí vai falar no verso 24, que entretanto, ao contrário da geração espiritual em Deus, o chamado novo nascimento, verso 24 diz: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Esta é a vida natural do homem. Pelo que tudo que fizemos neste mundo, tudo que conquistamos neste mundo, não é nada. Como a erva, certamente vamos secar e toda a nossa glória vai cair, como a flor da erva. Mas a palavra do Senhor, aquela na qual somos gerados, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós, ou entre nós, foi evangelizada. Dando prosseguimento, entramos já no capítulo 2, ainda nesse subtítulo, Santidade pela Obediência, no sentido de vida relacionada com Deus, diz Pedro: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Observe, palavras simples de Pedro, mas claras, simples e diretas como informação para nós. O que fazer? Deixar toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja, murmurações, e vão desejar, observe, afetuosamente o leite racional, diferente de Paulo e do escritor de Hebreus, que já é o contrário, deixa de tomar o leite racional e vamos avançar para a perfeição. Mas Pedro é mais simples, não era doutor, já achava muito bom que os irmãos vivessem buscando sempre o leite racional, a palavra de Deus, que é o sustento inicial para todo cristão. Mas Paulo já não gosta que fiquemos no leite racional, mas para o alimento sólido, chama também o escritor de Hebreus. Então observe bem a simplicidade de Pedro. Não queria saber de grandes coisas de ciência e profundidade, até dos mistérios de Deus, mas no pouco que se poderia ter, ficasse firme, buscando o leite racional, porque também pelo leite racional se cresce espiritualmente. E ele disse, coloca essa observação: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Vale a pena buscar o Senhor, deter-se em alimentar-se da palavra do Senhor. E continua, verso 4: e chegando-vos para ele, Jesus, a pedra viva, observe como ele fala de Jesus, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí outra vez volta o aspecto: Jesus sofreu também, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. O que importa é ser aprovado por Deus. E essa expressão bonita, verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Observe esse particular. Paulo fala do edifício da igreja, do qual nós somos parte, tal qual num corpo que é a igreja, nós somos algum membro, alguma partícula desse corpo. O corpo é um, mas os membros, as partes são muitas. Pedro já não usa essa ciência. Pedro usa a ciência simples da edificação do pedreiro. Nós somos pedras na edificação. Somos construídos
casa espiritual, morada de Deus. Só que, para termos entendimento, as casas que hoje fazemos são de pedras, tijolos mortos. Mas a obra de Deus é de pedras, pedras vivas. Não dá para entender muito bem, não, mas é alguma coisa extraordinária. Se muitos estão esperando chegar no céu e achar casas, mansões de pedras especiais, bom, pedras especiais em termo inerte, ouro, prata, diamante, rubi, tira de ideia isso. A construção do céu é de pedras vivas, nós mesmos. Quem pode entender isso? Só que ao mesmo tempo que somos a casa de Deus, nós somos o sacerdote. Vamos ver se nós entendemos isso. Antigamente tem uma casa de Deus, pelo ministério levítico, e um sacerdote. E o sacerdote ia trabalhar na casa de Deus. Agora nós somos a casa de Deus. E ao mesmo tempo, o sacerdote. Então devemos administrar esta casa de Deus, que é o nosso ser, nosso corpo, nossa vida, de tal forma que a nossa vida seja sacrifício espiritual agradável a Deus. Precisamos ir a Jerusalém, ir ao Monte de Samaria, ir para a penha para alcançar a bênção de Deus ou estar na presença de Deus. Se este corpo for morada do Espírito de Deus, pronto, ele já mora aqui. E se formos sacerdotes, e a obra de Deus é essa, somos edificados sacerdotes, então podemos ministrar a Deus em nós mesmos. Por isso aquela outra expressão já estudada: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de onde cai por terra toda esta inutilidade da idolatria de santos no catolicismo, de oferendas no espiritismo, de peregrinações a lugares chamados Terra Santa. Não precisa nada disso. O corpo é que tem que ser santo, a casa que tem que ser santa. Aqui então é Terra Santa, se o Espírito de Deus habita em nós. Então, com consciência, em nós mesmos, podemos sacrificar a Deus. Qual é o sacrifício? Qual é o sacrifício? Nós mesmos, vivendo da forma que Deus quer que vivamos. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí Pedro parece que não é muito simples não, né? Já tem mais entendimento e mostra uma profundidade, sem ser chamado doutor, como Paulo. Continua a palavra, verso 6 do capítulo 2. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Palavra que Jesus falou aos judeus, aos fariseus em particular. Não lestes? A pedra rejeitada foi colocada por pedra de esquina, pedra principal. E depois Jesus diz ainda: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, observe, quem apoiasse em Jesus não será confundido. Ainda que o mundo rejeite Jesus, ou seja contrário, às vezes de forma sutil, porque não querem estarem confrontando direto, mas Jesus, aceito ou não aceito pelo mundo, é para nós a pedra de esquina na qual não seremos confundidos. É a rocha. Mais à frente um pouquinho, verso 8, Jesus é pedra de tropeço. Jesus é rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram
destinados. Isso desde o nascimento de Jesus. Simeão falou com Maria e com José no dia da apresentação lá no templo. Este é posto para elevação e queda de muitos. Sinal contraditado. Continuemos no verso 9 agora. Diferentemente, diz Pedro, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está. Geração outra vez eleita, gerado por Deus, sacerdócio real, o que Zacarias depois vai falar, que haveria um sacerdócio onde o sacerdote é rei, o rei é o sumo sacerdote, que é justamente o sacerdócio em Cristo Jesus, e nós somos desse sacerdócio, nação santa e povo adquirido. Paremos para entendermos. Estas palavras foram ditas, por exemplo, ao Israel ao saírem da terra do Egito. Lá em Êxodo encontramos essas palavras. Deus tirou um povo da terra do Egito, colocou no deserto e falou: nação santa, sacerdócio real. E esta figura durou até vir Cristo Jesus. Mas quando Jesus veio, a nação de Israel carnal rejeitou Jesus. Mas a nação espiritual continuou. Não mais no título de Israel segundo os homens, mas na verdade de ser o Israel de Deus, que Paulo vai dizer. O Israel de Deus, que não é o da carne, mas aqueles que são em Cristo Jesus, eleitos ou gerados, sacerdotes, nação santa, povo adquirido, vimos agora há pouco, casa espiritual para a morada de Deus. O Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui está para nós a missão, o trabalho, a anunciar as virtudes de Deus. O que temos que fazer neste mundo? A anunciar as virtudes de Deus. Continuando, verso 10: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E essas palavras são expressão do profeta Oséias. Aqui podemos retirar a compreensão de que Pedro, na verdade, escrevia a gentios, ainda que ele era intitulado apóstolo da circuncisão, mas ele estava escrevendo a quem? A gentios, a pessoas que não eram povo, mas agora passaram a ser povo de Deus. Quando Oséias disse que as tribos seriam rejeitadas, no caso eram 10 tribos que Oséias disse, que depois foram de fato destruídas. O que eu disse? 10 tribos destruídas, deixaram de existir, mas tribos que eram só na carne. Mas em substituição a essas tribos que deixaram de existir, na figura carnal, veio a verdadeira, as tribos de ordem espiritual. Observe que se fala sempre de judeus e Benjamim como a sobra, mais ainda judeus. Onde estão as outras tribos? Estão aqui, entre nós e por toda a face da terra, naqueles que Deus vai salvando. Eu não sei de qual tribo eu sou, nem o irmão nem a irmã, mas certamente somos de alguma tribo, das 12 tribos de Israel, que iremos entrar nos lugares celestiais, na Jerusalém, por uma porta a nós destinada. Agora, já deixou uma observação, perdoe essa forma de brincar,
quando nós estivermos entrando em Jerusalém, atentem o nome que está na porta, para saber de que tribo você é, se antes você ainda não sabia. Por essa tribo, por essa porta nós entraremos, aí saberemos qual é a nossa tribo. Pode ser mesmo Judá, pode ser Benjamim, pode ser Levi, pode ser Naftali, pode ser José, pode ser uma das 12. O importante é entrar na Jerusalém celestial. Passando agora à segunda sessão do nosso estudo, o relacionamento entre o crente e o próximo, capítulo 2 até o capítulo 3, verso 12. Aqui vários ensinos curtos, várias observações, exortações, quando Pedro fala dos deveres cívicos, deveres dos servos para com seus senhores, dever das esposas para com os maridos, dever dos maridos para com a esposa e outros princípios normativos mais. Vamos continuar. Assim diz o capítulo 2, no seu verso 11. Pedro deixou para nós dito: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das cobiças carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falo mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O mundo pode ser contrário a nós, mas tem que olhar para nós e reconhecer que nós temos uma forma de viver honesta. Forma de viver honesta. Um viver honesto. Que não seja o contrário, se somos de Cristo Jesus. Continuando, verso 13: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por eles enviados, para castigo dos malfeitores, para o louvor dos que fazem o bem. Aí continua: vós servos, sujeitai-vos todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Paremos um pouco. Essas palavras são comuns, conhecidas, porque já encontramos em cartas anteriores, em Romanos, capítulo 13, em Timóteo, encontramos, aliás, várias partes da Bíblia, nós temos essa colocação, como também há pouco estudando Tiago vimos, respeito às autoridades e respeito dos servos para com seus senhores, não só ao Senhor bom, mas também ao mal. Mas como isso? Verso 19 vai dizer: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados, sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque acima da autoridade existe Deus, acima do patrão existe Deus. Sirvamos, portanto, à autoridade e ao patrão como se fosse a Deus. Se o patrão, a autoridade não é boa, eles vão dar conta deles para o Senhor deles, o próprio Deus. Mas nós devemos ter o cuidado, estamos como que servindo diretamente a Deus. Continuando no capítulo 2, verso 21, falando sobre os servos, exortando-os a ser pacientes na aflição, ainda que debaixo de um serviço de um patrão mau, dizer: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor
e bispo da vossa alma. Observe bem, quantos ensinos, tudo colocando um modelo, Cristo Jesus. Primeiro, para com as autoridades, os deveres, o cuidado, para os patrões, deveres dos servos, mas tomando exemplo Jesus. Observe, por isso que é diferente, irmãos, o cristianismo passado do atual. Muitos hoje, qualquer coisa, qualquer ofensa, qualquer injustiça, pronto, já estão visitando a delegacia e o cartório. Mas a palavra de Deus não fala isso. Hoje, qualquer problema, o pessoal está fazendo passeata, está fazendo outros processos que são comuns na área trabalhista, a greve, ou a revolta, ou a rebelião, como que com direito, mas a palavra nos leva a quê? Ficar quietos, sujeitar, sofrer a injustiça, esperando a providência de Deus. Portanto, vivemos um tempo totalmente ao contrário. Hoje, se houvesse uma revolta contra os cristãos evangélicos para serem mortos, aí haveria aí muitos processos no cartório. Os cristãos se defendendo, os evangélicos se defendendo, enquanto que antigamente, em silêncio, ou cantando louvores a Deus, ou orando, e iam de encontro às feras, à fogueira, à espada. Que diferença! E Pedro foi um deles. Não tem história registrada na Sagrada Escritura, mas Jesus disse que ele seria levado para onde ele não gostaria de ir, e assim glorificaria a Deus na sua morte. Continuando, passando ao capítulo 3, verso 1, o relacionamento entre o crente e o próximo, deveres das esposas, naturalmente com seus maridos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Como é que está hoje em dia? Mulheres, esposas, mais cheias de vontades e direitos do que, na verdade, sujeitas a seus maridos, movimentos femininos por aí. Mas a palavra não coloca isso para o cristão ou para a irmã que serve a Cristo. Continua no verso 3, Pedro diz, na sua simplicidade, mas é um ensino perfeito: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Ele não está proibindo, condenando, não está proibindo nem condenando. Ele está dizendo que não é isso que enfeita a esposa. O que enfeita a esposa é o homem encoberto, o ser encoberto que existe na mulher esposa, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E hoje nós vemos muitas mulheres preocupadas em manter, guardar, segurar o marido de qualquer jeito, buscando os enfeites exteriores. Mas a palavra diz, olha, não, é o enfeite interior. Por isso que já em Provérbios já dizia a palavra que a beleza, a formosura são coisas passageiras, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É bem diferente. Continuando, verso 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Esta é a vida correta para a mulher. Observe que o mundo de hoje não aceita isso e publica o contrário. Mas aqui estamos tratando da palavra de Deus, que Pedro mesmo disse, não passa, permanecerá para sempre. Agora é a vez dos maridos, deveres do marido para com as esposas. É um verso só, mas lembremos que também temos nas cartas de Paulo
e outras referências que falam qual deve ser os deveres do marido. Mas Pedro, num verso, sintetiza tudo. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o marido é a cabeça, isso não é tirado, mas sendo a cabeça, tendo entendimento, compreensão de como é a mulher, aí dá honra a ela como vaso mais fraco e como companheira na herança dos céus também, herança da salvação, porque se não tivermos este cuidado de considerá-la como companheira para a salvação, as nossas orações serão impedidas. Aí está, forma simples, clara, direta, rápida de Pedro falar dos deveres dos maridos. Mas continua ainda no segundo tópico, segunda seção, relacionamento entre o crente e o próximo. Depois de falar a respeito das autoridades, servos com seus patrões, mulheres com seus maridos, maridos com suas esposas, outros princípios normativos mais. Capítulo 3, verso 8: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Observe que são palavras diretas de Pedro e não são diferentes das palavras de Tiago, das palavras também de Paulo e outros ensinos mais nas Sagradas Escrituras. Vivendo neste mundo, viver uma vida correta em todo o relacionamento, em tudo que fizermos e falarmos. E observe, busque a paz e siga, expressão que temos sempre conosco. Inclusive, dentro das bem-aventuranças, fala que aqueles que forem pacificadores serão chamados filhos de Deus. Em sequência, passando ao terceiro tópico, uma terceira sessão, uma terceira parte da carta de Pedro, o crente e o sofrimento. Aí, a partir do verso 13, vamos ver um subtítulo. Primeiro, perseverança ante o sofrimento. Quando Pedro diz, verso 13: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Palavras também que Paulo falou, só que usando outros termos. Se Deus é por nós, dizia Paulo, quem será contra nós? Mas Pedro, qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Verso 14: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Observe bem, nada nos pode acontecer se somos cuidadosos do bem, mas pode acontecer de padecermos injustiças. Somos bem-aventurados, estamos sofrendo por causa da justiça. Aí, santificai a Cristo como Senhor. Continua, tendo boa consciência. Quero ressaltar, repetindo esse verso, observe, tendo boa consciência, verso 16, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos,
os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Imagine que impacto. Aquele grupo de pessoas num conselho determinados em matar a Jesus ou matar Estevão, e olhando para Estevão, olhando para Jesus, semblante suave, calmo, como o semblante de um anjo. Que situação ficaram? Mataram a Estevão, mataram a Jesus, mas aqui está o modelo, tendo boa consciência, e aquilo que falam mal de nós ficam confundidos. Verso 17: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Mas lembremos que ele já disse antes: se sofremos por fazermos alguma coisa errada, não tem mérito nenhum, mas fazendo o bem e sofrendo, aí sim, numa vontade de Deus, isso auxilia o nosso aperfeiçoamento. Continua ainda a perseverança ante o sofrimento, colocando um modelo em Cristo, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Lembremos, no modelo de Cristo Jesus, que Jesus, sendo injustiçado da forma como foi, silêncio. Ou quando abriu a sua boca para falar, na cruz nós temos um modelo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É um modelo, sofrer em injustiça. Continuando, quero ressaltar nesse verso 18 esse aspecto. Jesus, na verdade, foi mortificado, sofreu, padeceu na carne, mas quanto ao Espírito, estava vivificado. As duas naturezas aí, a carne sofrendo, mas o Espírito firmado em Deus, aprovado, aperfeiçoado. Jesus, Estevão, outros em paz, enquanto a carne padecia debaixo dos açoites. Por exemplo, voltando, guardem bem isso: vivificado em Espírito. Aí o verso 19 coloca de novo: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos colocar umas palavras mais completas, dizendo: Cristo Jesus, em espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas quando isso? Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Quando? Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Volta àquele verso do capítulo 1, quando nós vimos que os profetas falavam pelo Espírito de Cristo. Então o Espírito de Jesus estava nos profetas, falando ao povo da época dos profetas. Assim também Jesus, em espírito, enquanto se preparava a arca, Jesus falava pelo pregador da época, que era Noé, chamado pregoeiro da justiça. Entendamos bem isso. Pessoas que estavam rebeldes, que no verso 19 diz: espíritos em prisão. Mas por que estavam em prisão? Não davam ouvidos ao que o Espírito de Cristo falava através de, por exemplo, Noé, na época da preparação da arca. Então Deus nunca deixou de falar. Por não ouvirem, foram condenados na água do dilúvio. Preste bem atenção nisso. Não há um lugarzinho separado onde estão os antigos que não ouviram a pregação do Evangelho, como alguns dizem. Tem um lugar lá, um Hades, um Sheol, um lugar que se deu nome conforme a religião. Estão lá esperando
receberam uma pregação especial porque não ouviram Jesus falar. Mentira, erro. Porque o Espírito de Jesus já estava falando e tem falado desde a fundação do mundo. Então, quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido, desobedeceram a Cristo. Quando Caim desobedeceu e matou Abel, estava desobedecendo a Cristo. Quando muitos foram mortos no dilúvio, quantos foram mortos no dilúvio? A humanidade toda. Já deviam ser milhares, milhões, ou não sei quantos mais. Foram condenados porque não ouviram, foram desobedientes à palavra de Cristo, ao Espírito de Cristo que falava por Noé. Isso que nós temos que entender desses versos do capítulo 3, 19 e 20. Aí a palavra vai dizer que a arca que Noé preparou, também como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo que está nos céus estão sujeitos a Cristo Jesus. Todos confessam que Ele é o Senhor. Muito bem, guardem isso aqui, porque muitos têm o entendimento que Jesus morreu, o corpo foi sepultado, o espírito foi lá numa região onde estavam os que morreram antes, para pregar para eles, e depois saíram de lá triunfantes para o céu, os que aceitaram Jesus lá no lugar da prisão. Não existe isso, não existe. Jesus veio como nós, e como nós morreu, e ficou 3 dias no seio da terra, não viajou nem para cá e nem para lá, ficou na morte, até que ao 3º dia ressuscitou. Observe como a palavra simples de Pedro esclarece tudo isso. Aí continua para nós, entrando no capítulo 4, falando ainda da perseverança ante o sofrimento. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as cobiças dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Colocando uma palavra semelhante, dita por Paulo para compreendermos melhor, é aquela palavra que Paulo disse: o amor de Deus nos constrange, que se Ele morreu por nós, então todos morreram nele. Então é para nós nos considerarmos mortos em Cristo Jesus, mas estamos vivos. Então a vida que em nós há seja para fazer a vontade de Deus. Não vivamos mais para nós, nem viver mais para a carne ou suas cobiças. Não. Verso 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, de forma desregrada, libertina, em concupiscências, cobiças diversas, desejos e mais desejos deste mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, borracheiras. Uma tradução fala borracheiras, significa embriaguez, glutonarias e bebedices, como se fossem orgias, e abomináveis idolatrias. Isso foi antes, mas agora como tem que ser a nossa vida? Como aquele que está morto na carne. Paulo falou: mortificai os vossos membros que estão na carne e vivei em espírito. Paulo em Colossenses diz: buscai as coisas que são de cima. Continuando, diz Pedro: e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Quantas vezes eu ouvi: você é crente, você é Bíblia, então você não pode. Zombam
de nós não andarmos desenfreados como eles andam. É diferente, é que nós não podemos. Nós estamos acima, não precisamos. Temos algo melhor para nos ocuparmos. E não uma vida de corrupção, uma vida torpe ou abominável. Não, uma vida mais sadia, mais nobre. Continua. Eles, na verdade, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Cuidado com isso aqui, ó. Foi pregado o evangelho também aos mortos. Não é que foi atrás dos mortos pregar o evangelho para os mortos. Não. Quando nós aqui presentes falamos para aqueles que não conhecem Jesus, nós estamos falando para quem? Para mortos espirituais, que não têm o Espírito de Deus. É a eles que é enviada a palavra. Como um dia, estando nós, Efésios capítulo 2, Paulo diz, estando nós mortos em pecados e ofensas, recebemos a pregação do evangelho. Aí o que vai acontecer, na verdade, somos julgados segundo os homens na carne. Na carne nós estamos já condenados, porque o corpo desta carne que serviu ao pecado certamente vai ser desfeito. Certamente vai ser desfeito. Certamente. Mas devemos viver segundo Deus em espírito. Aí as duas naturezas. A natureza carnal vai morrer mesmo, serviu ao pecado, não é própria de Deus, mas a natureza divina e espiritual que está em nós, essa vai sair e viver com Deus na eternidade. Pelo que também receberemos um novo corpo, não mais este carnal do pecado. E a palavra termina no verso 7 dizendo: e já está próximo o fim de todas as coisas. O fim está perto. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados. Observe que essa palavra já falou pela terceira vez. Amar, né? Ter caridade. Já é a terceira vez que Pedro fala, numa mesma carta. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Então, aquilo que recebemos de Deus devemos estar exercitando como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro é sucinto aqui, falando de dons, mas Paulo falou largamente sobre os dons, em Coríntios e em Romanos, quando falou isso mesmo, que somos dispenseiros, devemos administrar o dom que recebemos. Aquele que preside com cuidado, aquele que, e a cada situação de dom, uma forma de administração. Quem usa de misericórdia, também tem que exercitar a misericórdia de uma forma voluntária. Continua a palavra, verso 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Igualzinho Paulo explicando aos romanos a administração dos dons. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Continua a palavra ainda, importante na questão do sofrimento. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, feridos, blasfemados e outras formas mais de agressão, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Essa palavra é chave para entendermos. O que chamam de grande tribulação é isso. No tempo presente que devemos servir a Cristo no mundo hostil, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós.
ou colocando a palavra de Apocalipse, não estranheis a grande tribulação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Lembre-se que Paulo lá em Coríntios fala, até da vida desesperamos. Qual de nós passou por isso? E em Hebreus se diz, ainda não resistimos contra o pecado até o sangue, ou seja, até a morte. Então, até a morte. E que maior tribulação pode existir do que a própria morte? Então, não vamos estranhar, mas antes alegrarmos, porque sobre nós está o Espírito da glória de Deus. Jesus disse, o mundo me aborreceu, porque o Espírito que estava em Jesus é diferente. Por isso que Jesus falou aos judeus, vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer a sua vontade. Agora, nós que estamos aqui no mundo, procurando servir a Cristo Jesus, teremos a hostilidade do mundo e do espírito que opera, comanda o mundo. Então não estranhe, mas antes nos alegremos. Verso 15, ainda falando sobre o sofrimento, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, sofrem por causa de Deus, sofrem injustamente, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Olha essas palavras que temos aqui. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, verso 17. Já é tempo de juízo. Por isso que Paulo também vai dizer que o Evangelho é o bom cheiro de Cristo no mundo inteiro. Bom cheiro de Cristo nos que se salvam, e bom cheiro de Cristo nos que se perdem, porque quando o juízo de Deus vier, Deus será justo ao condenar os que tem que condenar, porque, afinal de contas, o juízo está sobre todos. Aqueles que aceitam Jesus, o bom cheiro de salvação, mas os que resistem a Cristo, ao Evangelho, é indício de perdição. Está bem claro. E muitos estão esperando só o juízo do último dia, mas a cada instante estamos debaixo de juízo. Finalmente entramos no quarto tópico do nosso esboço, quarta parte desta carta de Pedro, conselhos finais, rápidos, breves. Primeiro fala ele aos presbíteros, dizendo, aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus. Então, aos presbíteros, aconselha Pedro a apacentar o rebanho de Deus. Como? Aqui a palavra diz, tendo cuidado dele, é o verso 2 do capítulo 5, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. De ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Observe, aí está um pastor ensinando outro pastor, ou outros pastores, como liderar o rebanho. Paulo também fez isso, por exemplo, na carta a Tito, na carta também a Timóteo, e aqui Pedro, de uma forma generalizada, aos presbíteros. E observe que ele diz que eu sou também presbíteros com eles.
Se fosse hoje, alguém ia achar ruim ser chamado de presbítero, quando na verdade é talvez um grau maior, tido entre os homens como maior. Chamar o evangelista de presbítero, será que o evangelista vai achar ruim? Chamar o pastor de presbítero, será que ele vai achar ruim? Chamar um apóstolo, que tem hoje títulos de apóstolo por aí, chamar ele de presbítero, ele vai achar ruim? Mas lembremos que o apóstolo Paulo mesmo era chamado irmão, servo de Jesus Cristo. É quando muitas vezes temos palavras assim: ah, você congrega nessa igreja, você é membro daqui? Eu não sou membro daqui não, eu sou pastor. Perdone essa colocação fora do texto, mas é uma vaidade imprópria, porque só é pastor quem primeiramente foi irmão e membro do corpo de Cristo, senão não é nada. E no céu não haverá nenhum presbítero, nem diácono, nem evangelista e etc. Mas todos seremos filhos de Deus, irmãos entre nós. Aí vem a palavra, irmãos, observe, modelo exato que aí temos. E muitas às vezes usam formas de apacentar o rebanho impróprio, e muitas vezes por torpe ganância, porque hoje já virou sinônimo de profissão, de onde pode ter recurso para a sua sobrevivência, ou então para enriquecer, e não mais pregar a palavra, servir de exemplo. Por isso vale ainda a expressão de Ezequiel: ai dos pastores que apacentam-se a si mesmos e não apacentam o rebanho. Continuando, ainda como conselhos finais: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Palavra simples, clara, direta, contida também em outras cartas de outros autores. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Palavra simples, comum, de ensino do próprio Senhor Jesus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem gente que se sujeita debaixo da potente mão de Deus, mas quer a resposta para já. Mas Deus tem o tempo de responder às orações, de suprir algum pedido de alguma necessidade, de operar alguma coisa na nossa vida, talvez até mesmo a própria cura física. Deus tem o seu tempo. Uma coisa certa é que no céu ninguém vai entrar faltando alguma coisa, mas vai entrar com um corpo glorioso, incorruptível, imortal. Aí continua: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só alguns que padecem, mas no mundo a luta é grande. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, porque vem sobre todos os nossos irmãos no mundo. E quando estudamos Tiago, fazemos menção. Tiago fala: não deixando na nossa congregação, Hebreus também, como é costume de alguns, o exemplo do leão, que ele ataca principalmente aquele que se separa do rebanho. Então, cuidado, vamos manter a vida como em Atos dos Apóstolos está dito: perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações e na doutrina. Ainda conselhos finais: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Interessante. Depois de haveres padecido
Um pouco. Mas não disse há pouco antes que era uma ardente prova? Paulo não disse que até da vida desesperou? Mas ao final vamos ver que isso foi pouco, diante da glória que estaremos desfrutando na glória celestial. Portanto, tudo que passamos aqui é pouco. Aí vem a palavra de Jesus: foste fiel no pouco, sobre o muito te constituirei. E concluindo a carta, Pedro faz menção a Silvano, ou do nome de Silvano. Diz ele: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. O Evangelho de Cristo Jesus é a verdadeira graça de Deus, na qual devemos estar firmes. Mas a carta foi escrita por Silvano, e diz ele, abreviadamente ele escreveu. Depois, saudações, verso 13 e 14, a vossa coeleita, a igreja irmã em Babilônia, vos saúda, e meu filho Marcos. Quem é este Marcos? Nós não sabemos quem é este Marcos, não há explicação. As conjecturas são muitas, mas quem é este Marcos? Marcos, filho de Pedro. Filho na carne ou filho na fé? É o Marcos que também serviu muito a Paulo no final da sua, ou no seu ministério, no final do seu ministério. Marcos me é muito útil, traga contigo Marcos. Que Marcos é esse que Pedro também cita como seu filho? Não sabemos, por isso não vamos colocar coisa alguma. E o verso 14 encerra dizendo: saudai-vos aos outros com o ósculo, com o beijo, com a saudação de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Observe que Paulo falou alguma coisa sobre o ósculo, Pedro também falou sobre o ósculo. Ósculo é beijo, mas não é sempre que tem a saudação de beijo, só uma vez e outra isso é citado, e alguns tomam como doutrina, tem que saudar os irmãos beijando, mas não é doutrina, é na verdade ósculo, beijo, ou uma saudação, uma expressão de amor entre os irmãos. Que Deus nos abençoe assim em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.